A notícia explodiu sobre a China como uma tempestade elétrica atravessando o céu sem aviso. Em apenas alguns minutos, manchetes começaram a piscar em todas as telas. De Pequim a Xangai, 3 suspeitos foram detidos pela morte repentina e chocante de Yimenglong. O país, já abalado pela tragédia, mergulhou ainda mais fundo em um estado de incredulidade. A pergunta que ecoava por toda parte, de fóruns online a programas de televisão, era sempre a mesma: quem seriam os envolvidos em um caso tão sombrio? E ainda mais aterrorizante, porque o clima de tensão ganhou forma na noite anterior, quando equipes das autoridades invadiram um hotel 5 estrelas em Shenzhen por volta das 3 da manhã. Hóspedes foram acordados com passos apressados nos corredores, portas sendo abertas com força e vozes firmes ordenando que ninguém saísse dos quartos. Rumores imediatos surgiram de que um dos detidos tentava fugir para Macau, uma tentativa desesperada de escapar antes que o cerco policial se fechasse completamente. As imagens internas, vazadas poucas horas depois, travam 3 figuras encapuzadas sendo escoltadas pelos agentes, cabeças baixas, mãos algemadas, enquanto câmeras de vigilância captavam cada movimento. Quando a identidade dos suspeitos começou a circular anonimamente na internet, ninguém acreditou. Era impossível, absurdo, insano. Contudo, conforme as primeiras confirmações extraoficiais apareceram, o horror coletivo tornou-se absoluto. Uma das detidas era ninguém menos que Song Yiren. A atriz, conhecida por sua imagem doce, pelo sorriso gentil e por papéis delicados na televisão chinesa, era também alguém profundamente próxima de Yimenglong. Os dois haviam atuado juntos, gravado programas de variedades e, por anos, circularam pelos mesmos grupos de amigos. Fãs sempre especularam sobre um possível romance, mas ambos negavam, mantendo uma relação aparentemente saudável e transparente. E agora, de repente, o nome dela aparecia na lista de suspeitos da morte dele, uma reviravolta tão cruel que quase todos se recusaram a acreditar. Mas fontes internas começaram a revelar detalhes devastadores. Song Yiren teria sido uma das últimas pessoas a ver Yimenglong vivo. De acordo com mensagens vazadas, os teriam participado de um encontro privado em um apartamento de luxo horas antes da tragédia. Mídia e fãs ficaram atônitos. Trechos fragmentados de uma conversa, supostamente ocorrida nas 48 horas finais do ator, foram divulgados anonimamente. Entre eles, uma frase atribuída a Yimenglong chamou atenção: "Você não entende. Isso pode destruir muita gente." Ninguém sabia o contexto, mas só o fato de essas palavras existirem já eram suficiente para incendiar a internet. Se a revelação sobre Song Yiren já tinha convulsionado a opinião pública, a notícia sobre o segundo suspeito foi como jogar gasolina em uma fogueira já fora de controle. O nome dele não foi divulgado oficialmente, e talvez nem pudesse ser traço, mas tudo apontava para um indivíduo extremamente poderoso dentro da indústria do entretenimento chinês. Um produtor influente, conhecido por ter criado estrelas e destruído carreiras com a mesma facilidade. Era alguém que raramente aparecia em público, mas que exercia domínio absoluto nos bastidores, controlando contratos, decisões criativas e alianças políticas. Segundo informações confidenciais, um vídeo captado por câmeras de segurança mostrava esse homem entrando no mesmo prédio onde Yimenglong esteve na noite de sua morte. A filmagem era curta, granulada, quase irreconhecível, mas para os investigadores, era o suficiente para levantarem a hipótese de que a tragédia não havia sido apenas um acidente, nem fruto de uma discussão isolada. Algo maior, mais perigoso e mais bem arquitetado estava escondido sob a superfície. O terceiro suspeito, embora menos conhecido, também era uma peça crucial da investigação, um assistente de figurino que trabalhou com Yimenglong em sua última produção. Essa pessoa foi detida após a polícia encontrar alguns acessórios pessoais do ator escondidos em sua mochila. O assistente alegou que eram itens esquecidos durante as gravações, mas inconsistências no depoimento começaram a chamar atenção. Além disso, parte de um diário supostamente pertencente ao assistente foi encontrada, e em uma das páginas,
Havia uma anotação perturbadora. Eles perderam o controle. Alguém precisa parar isso antes que seja tarde demais. Jornalistas experientes afirmaram nunca ter visto um caso envolvendo tantas figuras conectadas ao coração da indústria, todas unidas de forma tão obscura em torno de uma morte que, até então, parecia um acidente trágico. Agora, ficava claro que nada havia sido simples. Nada havia sido coincidência. Enquanto isso, fãs em todo o país transformaram ruas em memoriais improvisados. Fotos, flores, cartas, velas, tudo espalhado em praças públicas, estações de metrô e entradas de prédios onde Ilmenglong costumava frequentar. Pessoas choravam, algumas protestavam, outras apenas permaneciam em silêncio, encarando as notícias com um tipo de dor profunda e quase surreal. Ilmenglong não era apenas um ator querido. Era um símbolo de juventude, esperança e talento. Sua perda deixou uma lacuna emocional que nenhum dos envolvidos parecia capaz de preencher. Enquanto a comoção crescia, investigadores analisavam depoimentos, cruzavam registros telefônicos, recolhiam fragmentos de câmera de segurança e buscavam inconsistências nas agendas dos suspeitos. Foi durante essa análise que surgiu um novo elemento, um dispositivo de gravação oculto, encontrado no local onde o corpo de Ilmenglong havia sido descoberto. Um aparelho minúsculo, escondido sob uma peça de mobília, quase imperceptível, algo que alguém claramente não pretendia que fosse encontrado. A existência desse dispositivo não havia sido divulgada oficialmente, mas uma fonte anônima dentro da equipe de investigação confirmou ao repórter que o conteúdo ali registrado poderia mudar tudo que o público acredita saber até agora. Segundo essa fonte, a gravação continha vozes. Pelo menos 3, uma delas identificada como sendo de Ilmenglong. As outras 2 ainda estavam sendo analisadas, mas rumores indicavam que uma delas lembrava fortemente a voz de uma das suspeitas. Especialistas em áudio foram convocados. Enquanto a polícia trabalhava para decifrar ruídos, sobreposições e sons distantes captados no ambiente, o país inteiro prendia a respiração. Quanto mais detalhes surgiam, mais o caso deixava de ser apenas a morte de um ator, transformava-se em um possível escândalo envolvendo poder, manipulação e segredos capazes de derrubar nomes influentes do entretenimento. Redes sociais, especialmente o Weibo, tornaram-se campos de batalha. Alguns defendiam Song Yiren, alegando que ela estava sendo usada como bode expiatório. Outros acreditavam que o figurão da indústria era o verdadeiro responsável. Teorias se espalhavam com velocidade caótica, cada uma mais obscura do que a anterior. Enquanto isso, a polícia permanecia em silêncio. Nenhum comunicado oficial, nenhum esclarecimento, apenas a confirmação fria de que 3 pessoas estavam sob custódia, e que a investigação estava alcançando um estágio decisivo. Mas a verdade, segundo rumores internos, era que a bomba ainda não havia explodido. Quando isso acontecesse, abalaria a indústria do entretenimento chinês como nunca antes. A gravação secreta estava prestes a ser analisada completamente. E o conteúdo, segundo quem teve acesso, revelava um conflito, uma negociação emocionalmente carregada. E algo ainda pior, algo que seria revelado apenas na próxima etapa da investigação. A China despertou no dia seguinte sob um silêncio pesado, quase sufocante, como se o país inteiro estivesse aguardando uma sentença prestes a ser anunciada. Os canais de notícias transmitiam imagens ininterruptas do Departamento de Polícia em Pequim, enquanto jornalistas, com semblantes tensos, repetiam atualizações mínimas que chegavam a conta-gotas. A maior dúvida pairava sobre um único elemento, a gravação secreta encontrada no local da morte de Ilmenglong. Ninguém sabia o que havia nela. Mas rumores se espalhavam com uma força tão avassaladora que a expectativa tornou-se insuportável. Horas antes do amanhecer, equipes de especialistas em áudio haviam finalizado a análise do arquivo. Dentro de uma sala restrita, iluminada apenas pela luz azulada de computadores, os investigadores ouviam repetidamente os trechos mais perturbadores. Vozes se sobrepunham, discutiam, sussurravam ameaças veladas. Em determinado momento, era possível ouvir Ilmenglong tentando manter a calma,
dizendo algo que faria qualquer fã gelar ao escutar. Isso não pode continuar. Vocês não sabem com o que estão mexendo. A sensação de perigo era clara na forma como ele respirava, entrecortado, como se estivesse tentando impedir que algo pior acontecesse. Logo depois, outra voz surgia, mais baixa, tensa, carregada de ressentimento. Embora distorcida por ruídos, especialistas afirmaram que havia uma probabilidade alta de ser uma voz feminina. Essa informação caiu como uma bomba entre jornalistas, que imediatamente começaram a correlacionar a possibilidade com a presença de Song-Yiren entre os detidos. Mas o áudio continha algo ainda mais perturbador. Uma segunda voz, masculina, profunda, pesada, soava com autoridade e frieza. A voz que muitos acreditavam ser do figuraço do showbiz chinês. Apenas 2 segundos daquela voz foram suficientes para reacender velhas histórias, boatos de bastidores e acusações nunca comprovadas. A gravação sugeria que havia muito mais em jogo do que qualquer linha oficial da polícia admitira até então. No trecho mais chocante, podia-se ouvir o barulho de algo caindo ao chão, seguido por um grito abafado. Depois, um silêncio denso e um murmúrio quase inaudível. Agora não tem mais volta. A revelação desse trecho, vazada por uma fonte anônima dentro da equipe de investigação, incendiou as redes sociais. O Weibo transformou-se em um campo de guerra digital. Hashtags como número Justiça por Menglong, número Quem são os responsáveis, e número gravação secreta alcançaram milhões de visualizações em questão de minutos. Fãs se dividiram entre acreditar na culpabilidade dos suspeitos e defender que toda a situação era uma armação elaborada para encobrir algo ainda maior. Enquanto isso, Song-Yiren era vista sendo conduzida para uma segunda rodada de interrogatórios. Cercada por policiais, ela mantinha a cabeça baixa, mas os fotógrafos captaram claramente o momento em que lágrimas escorreram por seu rosto. A mídia cercou a viatura, gritando perguntas, mas ela apenas balançou a cabeça, murmurando entre soluços: "Não fiz nada. Por favor, esperem a verdade." A frase viralizou instantaneamente. Para alguns, era um pedido desesperado de inocência. Para outros, apenas uma tentativa de manipular a opinião pública. O país estava dividido. Dentro da delegacia, porém, o clima era muito mais sombrio. O produtor poderoso, cuja identidade continuava protegida pela lei, permaneceu em silêncio absoluto. Seu advogado afirmou que ele não comentaria sobre especulações, mas esse silêncio apenas aumentou a suspeita. Registros telefônicos mostraram que, horas antes da morte de Yu Menglong, o produtor teve várias conversas rápidas com alguém não identificado, chamados curtos, 10 a 20 segundos, como se estivessem coordenando algo urgente. Terceiro suspeito, o assistente de figurino, finalmente cedeu à pressão. Após horas de interrogatório, confessou ter estado presente na cobertura de Xangai onde o encontro aconteceu. Suas mãos tremiam ao relatar que algo saiu do controle. Segundo ele, Yu Menglong havia confrontado os outros 2 suspeitos sobre um assunto extremamente sensível, algo relacionado a contratos manipulados, desvio financeiro e o envolvimento de figuras obscuras da indústria. Isso explicaria as palavras gravadas no áudio, especialmente a advertência de que não podiam continuar. O assistente, visivelmente abalado, teria dito aos policiais: "Eu tentei impedir. Mas quando percebi, já era tarde demais." Essa declaração, ainda que incompleta, atiçou ainda mais a curiosidade pública. Teorias surgiam a cada minuto. Algumas diziam que Yu Menglong havia descoberto irregularidades em um grande projeto de entretenimento envolvendo milhões de yuans. Outras sugeriam que ele havia sido vítima de chantagem. Alguns ainda acreditavam que ele pretendia romper com empresários influentes, uma decisão que poderia colocar muito dinheiro, prestígio e influência em risco. Enquanto as investigações avançavam, uma nova descoberta colocou tudo em perspectiva: um pendrive criptografado, encontrado dentro de uma gaveta no apartamento de Yu Menglong, envolto em um pedaço de pano, como se fosse algo que ele pretendia esconder. Especialistas em tecnologia foram chamados, e o conteúdo começou a ser decifrado. Dentro do dispositivo, havia documentos, e-mails,
de conversas e vídeos curtos. Tudo indicava que Yumenglong estava reunindo provas antes de tornar público um esquema de corrupção e manipulação envolvendo membros influentes do showbiz chinês. A narrativa que surgia apontava que sua morte podia não ser apenas fruto de uma discussão acalorada, mas sim parte de uma tentativa de silenciar alguém que sabia demais. A polícia ainda não confirmou oficialmente, mas rumores persistiam. O pendrive continha o suficiente para derrubar carreiras, dissolver empresas e expor uma rede inteira de interesses obscuros. Enquanto isso, a luta na opinião pública ganhava intensidade. Alguns fãs insistiam que Song Yiren era inocente, que ela também havia sido manipulada e estivesse, de alguma forma, presa numa teia de poder maior do que ela própria. Outros afirmavam que ela precisava ser responsabilizada, que sua proximidade com Yumenglong não a tornava imune, mas sim suspeita ideal. A verdade, porém, permanecia em sombras. Canais de TV internacionais como CNN e BBC já estavam dedicando segmentações inteiras ao caso. Analistas chamavam a morte de Yumenglong de o escândalo mais sombrio da história recente do entretenimento chinês. Influenciadores coreanos, japoneses e tailandeses também comentavam o assunto, fazendo do caso um fenômeno global. Tribunal, durante a primeira audiência preliminar, o clima era tenso. A sala estava lotada, câmeras disputando ângulos e seguranças tentando controlar o caos. O juiz leu as acusações iniciais com a voz firme, mas era impossível ignorar a presença esmagadora de jornalistas. O produtor poderoso permaneceu impassível, enquanto Song Yiren chorava discretamente, as mãos tremendo. O assistente de figurino parecia devastado, repetindo para seu advogado que não queria que fosse assim. Algumas pessoas na sala choravam, outras murmuravam orações. Era como assistir um terremoto emocional. A sessão terminou, uma nova declaração foi anunciada pela polícia. A análise completa do pendrive está em andamento. Informações serão reveladas nos próximos dias. Essa frase simples virou a nova faísca que incendiou a curiosidade coletiva. Se o conteúdo fosse tão explosivo quanto os rumores indicavam, então o caso estava prestes a dar a guinada mais dramática de todas. Com a prisão dos 3 suspeitos confirmada, uma gravação comprometedora em mãos e um pendrive criptografado contendo segredos suficientes para virar a indústria do avesso, a China aguardava, em estado de tensão extrema, a próxima revelação. Porque, no fundo, todos sabiam, a verdade estava muito mais perto de emergir, e quando viesse à tona, nada mais seria como antes.